Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a novela do Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Ele conta com 150 páginas, então eu vou considerar como uma novela. E antes da gente entrar na história, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o autor, né? Gabriel Garcia Marques, ele é colombiano, nascido em 1927. Ele é autor dos maiores romances, né, da literatura latino-americana, como Cem Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera, esse daqui dele também, que é Crônicas de uma Morte Anunciada, muito famoso. E ele tem vários outros livros, gente. Depois que eu li esse livro aqui, eu fui lá pesquisar sobre o autor. Eu já tinha dele na minha estante Amor nos Tempos do Cólera. Mas aí eu vi que ele publicou muita coisa, muita coisa. E também ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu não sei se fala Nobel ou Nobel, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura ou Nobel, como você quiser pronunciar ou como é a pronúncia, né? Me conta aqui embaixo. Esse livro em específico ele foi publicado em 1981. E aqui a gente vai contar sobre um crime que ele é anunciado dentro de uma cidade e ninguém faz nada para impedir. Nosso personagem aqui é o Santiago Nazar, é ele que vai morrer. Mas para a gente chegar na morte dele, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre o que aconteceu antes da morte dele. Um dia antes, né, do fatídico crime, Ângela Vicário, uma menina que morava ali perto da casa do Santiago, ela se casou. Só que no dia de seu casamento, o noivo dela decide devolvê-la para a família, né? Quando ele descobre que ela não era mais virgem. Porque isso ali era um absurdo, né? Então ele descobre, o noivo dela descobre que ela não é virgem mais. E aí devolve ela para a mãe dela e fala: Ó, essa daí eu não vou querer não, porque ela já está desonrada. Nisso que ela é recebida pela família, os irmãos dela, né, os gêmeos aqui, vão ficar muito irritados, começam a perguntar para ela quem fez isso com ela, o que aconteceu com ela. E aí, no infortúnio, né, ela fala que quem tirou a honra dela foi o Santiago Nazar. Nisso, os irmãos dela ficam super irritados e decidem que vão matá-lo. Simples assim, gente. Eles decidem isso e vão sair pela cidade contando para todo mundo o crime que vai acontecer. Embora os irmãos de Angela e ela, no caso, né, que foi ela que falou, estejam decididos de que foi ele que fez isso, muitas pessoas, enquanto o narrador vai conversando com a gente, porque aqui a gente tem um narrador que na época ali ele também morava na cidade, então ele conhecia tanto a Ângela quanto os irmãos, quanto o Santiago, então ele era um narrador que estava presente no acontecimento. Mas agora, no presente, ele está fazendo como se fosse uma reportagem, né? Já que o livro ele é escrito como um quebra-cabeça. E ele vai conversando com as pessoas dentro daquela cidade e as pessoas não acreditam totalmente de que foi o Santiago, porque não sabemos se realmente foi ele ou não que desonrou a Ângela. E a forma como o autor escreveu, deixando essa questão em aberto, é muito intrigante, porque você fica realmente sem saber se foi ele, se não foi. Sabe aquela famosa frase, Bentinho traiu ou não traiu Capitu? Aqui a gente tem outra frase que poderia ficar muito famosa, né? Foi ou não foi Santiago? Porque eu também não sei o que pensar, mas eu acho que não foi não, tá? Aqui dentro, como eu já comentei um pouquinho pra vocês, o Gabriel Garcia Marques, ele traz um estilo único, onde é um estilo de jornalismo, mas ao mesmo tempo sobre literatura policial, já que o livro ele é contado não linear, ele não tem uma cronologia. Aqui a gente vai falar, vai começar no passado, o que aconteceu, aí a gente vai para antes daquilo ter acontecido e depois. E a gente ainda tem um narrador que está contando a história pra gente. Então ele vai e volta entre o tempo ali. Nós temos também aqui as opiniões, né, das pessoas, porque o narrador começou a perguntar: olha, o que que você achou na época, quando os irmãos chegaram para você e disseram que ia fazer. Algumas pessoas disseram que, bem feito, ele merecia isso. Outras pessoas fizeram, ele não é capaz de matar nenhuma mosca. E outras pessoas já acreditaram fielmente e até tentaram ajudar o Santiago. Aqui a gente tem um personagem que era amigo dele, né? Ali daquela região. Inclusive, antes de falar sobre esse personagem, é importante dizer também que os irmãos Vicário também eram amigos de Santiago.
Então, foi uma coisa assim mais de ação-reação, mas sem ao menos saber se aquilo realmente aconteceu ou não. O que é muito real e ainda acontece muito, tá? Hoje em dia. Mas voltando ao personagem, ele tenta ajudar Santiago, ele tá fiel, acreditando que isso realmente vai acontecer. E ele até pega ali uma arma, né, pra ajudar ele. Entrega pro amigo dele, mas ele esquece que ela não tá carregada. E isso, na hora ali do acontecimento, não o ajuda. E acaba que ele não consegue salvar o seu amigo. Então, é muito interessante como o autor descreveu os personagens, cada personagem com sua opinião sobre o que cada um achava daquilo que ia acontecer, né? A gente tem também uma crítica social aqui muito grande. A gente vai falar sobre o machismo, sobre a passividade coletiva, já que a cidade inteira parece que é cúmplice do crime, porque todo mundo sabia o que ia acontecer, mas ninguém fez nada para impedir. E é até curioso também você ver, porque o autor vai contando que ao longo do tempo as pessoas, já sabendo o que ia acontecer, elas se aglomeraram ali na praça para ver o que ia acontecer, como que ia ser esse acontecimento, se ia ou não, né? Porque como eu disse, alguns duvidaram desse acontecimento, mas é um fato. É um fato aqui dentro dessa história. Mas aqui o autor, ele também traz pra gente uma história baseada nos acontecimentos de sua juventude. Então ele viu isso, ele ficou sabendo sobre isso quando ele era jovem, e aí ele escreveu uma história baseada naquilo que ele viu acontecer quando ele era mais jovem. Muito se fala sobre o que fizeram com ele, mas pouco sobre quem ele era. Porque aqui o Santiago, ele era mulherengo. Ele era um cara que gostava muito de ficar com as mulheres, ele era rodeado de mulheres, ele era muito brincalhão, onde ele chegava, ele tinha presença, todo mundo conhecia ele. Aqui na história, todo mundo conhece ele. O narrador, os irmãos, a Ângela, todo mundo. Todo mundo que participou como cúmplice, né, desse crime conheciam o Santiago, sabiam quem ele era e ninguém, simplesmente ninguém, fez nada para ajudá-lo, ou ao menos tentar realmente saber se foi ele ou não que fez isso, né? Como se fosse uma coisa super absurda, né? E agora, gente, eu vou falar sobre uma coisa que é spoiler. Então, eu vou colocar aqui a minutagem para quando eu termino de falar isso, mas eu quero conversar um pouquinho para vocês sobre o final do livro, que eu acho muito importante, que é como o nosso protagonista, ele vai ser morto. Aqui no começo da história, tá dizendo que no dia em que matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegara o bispo. O bispo ia chegar na cidade, né? Então era um acontecimento muito interessante para as pessoas, a chegada do bispo. E aqui, os irmãos Vicário, eles eram matadores de porcos. Eles matavam porcos. E eles tinham ali facões específicos para isso. E é com essa arma que eles matam Santiago. E o autor descreve aqui a morte dele como algo muito, muito angustiante, porque ele foi morto como um porco. Ele até conta que na hora os irmãos tiraram, né, as vísceras dele, ele segura as vísceras com a mão, porque ele cai no chão e aí pega muita poeira. E nisso ele limpa a poeira para conseguir segurar e ainda ter um pouco de dignidade, né, diante de sua morte. E como ele é morto na frente da casa dele, a casa tinha duas portas, né? A porta da frente e a porta de trás. Só que a porta de trás era uma porta que sempre ficava fechada, quando a da frente sempre ficava aberta. Mas justamente nesse dia a porta da frente estava fechada e a de trás estava aberta. Então, quando ele é morto na frente de sua casa, ele só quer chegar até a mãe dele e avisar que o mataram. E aí ele pega, segura as vísceras e vai até a porta dos fundos. Não consegue falar com a sua mãe, mas chega até a sua tia. A tia muito assustada, perguntando o que tinha acontecido. E aí ele fala: tia, me mataram. Então, esse final do livro, ele é muito tocante e ele traz uma discussão muito forte. E se fosse a gente? Se você soubesse o que ia acontecer com ele, você faria alguma coisa para mudar isso? Voltando ao pessoal que não participou do spoiler,
Quero muito saber o que você achou sobre essa história, se você já leu. Se você não leu, leia e volte aqui para conversar comigo, pra gente falar sobre o final do livro. E me conta também se fosse você. Se você soubesse sobre isso daqui, o que você faria? Você faria alguma coisa para mudar ou não? Ou você não iria se meter? Como seria a sua reação diante desse anúncio? Não sei se é parecida a história, mas me lembrou muito aquele livro da Agatha Christie, Convite para um Homicídio, né? Me lembrou muito esse livro. Eu nunca li a história, mas eu acho que tem alguma coisa assim que dá pra lembrar, né? Acho que se você gostou de um, provavelmente você vai gostar do outro, porque também fala sobre isso também. Mas já tem vários livros do autor que eu quero muito conhecer. Se você me indica algum, coloca aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Já tô com vários do autor na minha lista. Vale super a pena. E o último ponto que eu vou trazer aqui pra vocês, né, pra gente encerrar esse vídeo, é em relação à moral dos personagens. Porque eu acredito que muitas pessoas não fizeram nada pra mudar isso porque moralmente seria o certo a se fazer. Moralmente, se você fez o mal, tanto faz o que vai acontecer com você. Se você desonrou a menina, né? Porque aqui a gente não tá falando de um crime, tá? A gente tá falando de algo consensual. Onde ela sabia e ela concordou com o acontecimento, então ela quis aquilo, mas que foi um adultério, né? Porque ela era noiva. Então aqui a gente não tá falando sobre um crime. Mas isso traz uma discussão muito forte também, como que funciona a sua moral. Porque aqui os personagens, creio eu, que muitos deles não fizeram nada simplesmente porque era o certo. Desonrou a menina, vai pagar por isso. Por isso que ninguém colocou sua cara a tapa, né? Pra tentar ajudar ele ou fazer alguma coisa com ele, porque não condizia com a moral dos personagens aqui e de muitas pessoas hoje em dia, né, que pensam da mesma forma. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comente aqui embaixo também o que você achou dessa história. Beijos, tchau!